Oi, gente, boa noite. Deixa eu só notificar aqui algumas pessoas. Nossa live hoje é uma live muito especial. Oi, gente. Deixa eu só aceitar aqui. Te aceitei, Fanny. Tudo bem? Hein? Tudo jóia. O meu som tá legal? Tá um pouquinho baixo. Peraí. Melhorou? Pouquinho. Nossa, tá muito, muito ruim. Tá baixinho. O meu Peraí, tá no máximo. peraí. Eu vou... Gente, coloca pra mim aqui nos comentários se o som tá legal pra vocês. Perfeito? Doutor Cláudio, já mandei o convite para você. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, tudo bem? Para mim, o som tá ótimo. Tá legal o som? Para mim, tá. Então, joia. Ó, gente, boa noite. Já tem algumas pessoas aqui nos acompanhando. A gente está só fazendo os ajustes por aqui. Doutor Cláudio está aqui conosco a Fanny, que vai fazer a interpretação em Libras, tá? E aí ela vai dividir o tempo com uma outra colega dela, tá bom? Tá bom. Boa noite, Fanny. Muito prazer. Boa noite, doutor. Prazer. Joia. Gente, vamos lá. Eu vou pedir que vocês que já estão aqui conosco nos ajudem a subir essa live. Mandem aí para uns 20, 30 amigos, né, doutor Cláudio? Para que essa live tenha um alcance aí avassalador, para que a gente possa entrar com tudo em muitos lares, levar inclusão, levar conteúdo de qualidade, levar informação para tantas pessoas que precisam. Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou Malu, tenho 43 anos, sou mãe da Bruna, da Bianca. As minhas duas filhas têm deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele morena clara. Estou usando um óculos preto, um batonzinho clarinho, um tonzinho não nude, mas um pouquinho mais escuro que nude. E estou com uma blusa preta. E o fundo da minha parede é uma parede branca, tá bom? Agora eu vou passar para o doutor Cláudio, para o doutor Cláudio se apresentar, falar um pouquinho quem é ele para quem não o conhece ainda. E aí a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje. Boa noite, Malu. Boa noite, Fanny. Boa noite a todos. Muito obrigado, acima de tudo, pelo convite, né, de participar dessa live, contar um pouquinho da minha experiência enquanto pessoa com deficiência. Eu sou Cláudio Panoeiro, eu tenho 50 anos, sou advogado da União de carreira há 18 anos, sou servidor público há 26 anos. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, moro atualmente em Brasília. Eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu fui o primeiro advogado cego a fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça. Fui secretário nacional de Justiça, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, do Comitê Nacional de Imigração, presidente do CONAD, membro do Comitê de Assistência Emergencial da Presidência da República, enfim, uma trajetória um pouco longa nesses 26 anos de serviço público. E eu vou organizar a minha fala. Eu não sei se eu devo devolver a palavra a você, Malu, nesse momento, mas eu queria dividir a minha fala em 3 partes e prometo a vocês
que eu não vou ser longo. Eu vou falar um pouco da minha infância enquanto pessoa com deficiência, depois da minha trajetória acadêmica enquanto pessoa com deficiência, e por fim da minha trajetória profissional enquanto pessoa com deficiência. O objetivo fundamental disso é mostrar o que foram as vitórias e também as derrotas que a gente tem nessa trajetória. A gente costuma aprender muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E a ideia é justamente apontar esses erros e as alternativas que eu tive a sorte de conseguir para superá-las. E a partir daí eu gostaria de deixar bastante espaço para vocês, para que possam fazer as perguntas, trazer os seus questionamentos, e na medida das minhas possibilidades eu vou procurando esclarecer. Funciona assim, né, Malu? Perfeito, doutor Cláudio. Eu vou pedir só um pouquinho, por favor. A tua esposa está aí contigo? No momento não, mas quer que eu chame? Não precisa. Tenta se posicionar um pouquinho só mais para o lado. Pronto, perfeito, joia. É que o pessoal tem um hábito aqui de tirar umas fotozinhas depois, dar print das telas e postar para divulgar a live. Tá e bom. aí eu quero que você saia bonito, tá bom? Então, vamos lá. Doutor Cláudio, adorei a sua ideia de dividir, fazer essa divisão de 3 eixos, 3 pontos. Achei isso incrível. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Porque quando a gente fala de deficiência visual, nós sabemos que é uma das deficiências que encontra muitas barreiras, muitas dificuldades. E quando eu falo de dificuldades, vem aí a má vontade humana, né? A má vontade do outro, muitas vezes, né? Em abrir espaço. Isso acaba gerando dificuldade, né? Acaba criando barreiras. Como que você lidou e aonde você encontrou apoio para superar essas dificuldades? Bom, começando pelo apoio. O fundamental, eu acho que para ter algum êxito na minha trajetória, acho que foi a minha família. Os pais, os avós, os tios, os irmãos, eles são peças fundamentais nesse processo, porque são eles que convivem com você todo dia, conhecem as suas dificuldades, que compartilham das suas angústias e que são, além de nós mesmos, pessoas com deficiência, os maiores interessados em que nós possamos superar as barreiras. Então, essa harmonia familiar, esse diálogo, às vezes até silencioso, com o pai, com a mãe, ele é muito importante para te dar uma fortaleza até psicológica para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Daí veio o grande apoio que eu tive. É verdade, doutor Cláudio. Concordo plenamente com você. E aí, vamos pegar uma caroninha nessa de dificuldade. Eu gostei muito da sua sugestão de falar de infância, né? Eu tenho 2 filhas com deficiência visual, a Bianca de 11 anos e a Bruna de 15. E eu me identifico muito com a tua história, com a tua trajetória, porque as minhas filhas trilharam esse mesmo caminho, né? E eu sempre falo isso, que só pode falar com muita propriedade sobre deficiência, qualquer deficiência, quem sente na pele, quem passa, quem encara os desafios. Como foi a tua infância? Como foi a questão de amizades? Você vivenciou preconceito? Como que foi essa fase da infância? Malu, eu nasci eu tenho retinose pigmentar. A retinose, e assim, depois de muitos anos, diagnosticado como uma mutação genética. No meu caso, a retinose tem várias formas, mas no meu caso é uma mutação genética de três genes especificamente que condicionam a minha condição. Mas isso não foi descoberto no primeiro momento, até pelo contrário, eu nasci enxergando perfeitamente.
E estudei em escola convencional, mas assim, fui perdendo rapidamente a visão. Cheguei a ser alfabetizado em escolas convencionais, mas já usava óculos ali com 6 anos de idade. E eu me lembro, e aqui é um ponto que é de extrema importância, eu fui criado, embora tenha nascido em Três Rios, que é uma cidade do sul do estado do Rio, próximo a Juiz de Fora, assim, está 1 hora de Juiz de Fora, mas eu cresci a minha infância numa cidade também do sul do estado do Rio, chamada Vassouras. E eu estudei na escola da cidade, né, no colégio católico que tinha lá, minha família toda católica. E nessa época eu já estava perdendo a visão, eu usava óculos e tal, mas eu tinha que ir ao quadro para ler, né? Então, o que eu fazia? Eu parava em frente ao quadro, lia lá uma coluna de palavras e ia para o caderno e escrevia o que estava no quadro. Era assim que eu conseguia, porque mesmo sentando na primeira fileira, eu não tinha condições de fazer a leitura do que tinha no quadro. Bom, eu me recordo, e aqui tem um fato que ele é, não chamar de triste, mas hoje talvez mais soa como anedota. E mostra um pouco dos debates que a gente tem hoje em relação à escola. O que aconteceu? Isso era mais ou menos 1979, 1980, e a professora estava ensinando o C, o Casseci Cocu. E aí ela botava um monte de palavras, principalmente com sé e si, no quadro. Estava lá escrevendo cinema, cidade, e tinha uma estagiária. Eu me lembro bem desse dia, tinha uma estagiária na sala, talvez de pedagogia, não sei, e ela ia passando pelas fileiras, eram mais ou menos umas 8 fileiras, e ela passando, assim, pegava no primeiro, ia até o final, depois ela voltava, ia para a segunda, terceira, e eu estava acho que na terceira ou quarta fileira, e quando chegou a minha... E ela foi botando as palavras, botando, e eu mais ou menos memorizava a posição das palavras no quadro. Sabia exatamente o que estava onde, mas memorizava. E eu me lembro que nesse dia, quando ela chegou na minha vez, ela falou assim, ela falou para a estagiária, qual palavra tem aqui? Bateu com a régua. E ela virou para a estagiária e falou assim, ele não vai conseguir ler, quer ver? E eu falei assim, farmácia. E era farmácia que estava escrito no quadro. Então, assim, o que isso demonstra? Demonstra um total despreparo, às vezes, do professor, que tem um aluno ali e faz um comentário. Eu tinha 6 anos de idade, né? Eu ouvi ela falar para a menina que eu não ia conseguir, né? Então, você imagina aquilo para uma criança de 6 anos, vindo da professora, cai como uma bomba, né? Então, o que aconteceu? Nessa primeira infância, eu assim, fui com muita dificuldade, porque a escola não tinha qualquer tipo de... Não havia profissional de apoio, não havia livro adaptado, não havia nada. Ainda assim, eu ia aos trancos e barrancos, passando de ano. Quando eu chego aos 10 anos de idade, o oftalmo que me acompanhava falou para os meus pais, olha, ele tem retinose pigmentar e ele vai perder a visão, vai ficar cego. Então, convém que ele estude numa escola especializada, que ele aprenda braille, enfim, para continuar os estudos, porque nas escolas convencionais ele não vai conseguir. Isso nós estamos falando aí dos anos 80, onde não se falava em inclusão, em crianças com deficiência estudando em escolas convencionais. E eu fui para o Instituto Benjamin Constant, no Rio, estudar. Um mundo completamente diferente. Você imagina um lugar... A gente brincava que assim, o Instituto era quase como um útero para a gente. Você tinha tudo adaptado. Os livros eram adaptados. Eu conheci no Instituto os audiolivros. Naquela época já existia audiolivros no Instituto. Uma biblioteca enorme. Toda a parte de esporte completamente adaptada. Eu cheguei a fazer natação no Instituto Benjamin Constant e nadava razoavelmente, tanto que participei de uma Paralimpíada em Atlanta 96, fui para 3 finais paralímpicas, enfim. Para você ter uma ideia do tamanho da estrutura, o Instituto Benjamin Constant tem uma área, para que vocês tenham uma ideia, de 9.000 metros quadrados. Um negócio simplesmente monstruoso. E aí eu termino e vou para o meu segundo grau, para o Colégio Pedro II. Fiz prova de ingresso, fui estudando no Colégio Pedro II. E aí, 2 fatos
me chamam a atenção nessa trajetória. Eu já estava mais maduro, já sabia da minha situação de pessoa com deficiência e já sabia argumentar na minha condição de pessoa com deficiência, mas ainda assim você enfrenta alguns problemas. Então eu me lembro de duas histórias nessa trajetória. A primeira, numa aula de química inorgânica, aquela que a gente fica equilibrando equações, né? H2O, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Cloreto de sódio, um átomo de sódio para um átomo de cloro. E você tem que ficar equilibrando aquelas equações. 2H mais um O igual a H2O. E eu me lembro que eu estava sentado, participando da aula, e o professor de química virou para mim e falou assim: eu não sei como é que eu vou te explicar isso. Não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer isso. Não sei, não, ninguém me avisou, ninguém me explicou que eu ia receber um aluno com deficiência, eu não sei lidar, não sei como te explicar. Sinceramente, não sei como é que a gente vai fazer. E aí o que eu fiz, Malu? Eu procurei, no Rio tem umas bibliotecas públicas, na Biblioteca do Estado do Rio, tinha a Biblioteca Nacional também, mas a Biblioteca do Estado, e lá tinha os livros, principalmente de física, química, matemática, todos em braille, todos. E aí a gente tinha que pegar o livro lá e devolver na semana seguinte, só que eu não devolvia, né? Eu pegava o livro e ficava com o livro para estudar. E eu estudei... Parece com alguém que tem aqui na minha casa. Pois é. E aí, assim, mas eu estava em estado de necessidade, portanto, eu não estava cometendo crime nenhum. Eu peguei o livro e eu estudei por ali, aprendi a equilibrar a equação, né? E fiz as provas, enfim. E aí concluí a disciplina. E o outro ponto, eu me lembro do inglês. O livro de inglês... Nessa época, os livros, diferentes do Benjamin Constant, todos os livros eram em tinta, né? E aí, como é que a gente fazia? Eu contei no início da nossa conversa que eu tive muito apoio da família, mas tive apoio também dos colegas, né? Meus colegas liam para mim os livros de história, geografia, de português, eles liam, a gente sentava, estudava junto, e aquilo me ajudou muito. A solidariedade foi muito grande dos meus colegas, alguns deles, inclusive, foram meus padrinhos de casamento, tal grau de amizade que acabou surgindo a partir daí. Mas também meus pais, né? E aqui, transformando o que é uma figura, às vezes, de um apoio psicológico num dado real. O livro de inglês do Pedro II não tinha em braille. E, assim, você estudar uma língua estrangeira sem ter o contato com o idioma é muito complicado. Não é que não dá, mas é difícil. Você precisa de ortografia, em inglês uma pronúncia completamente diferente do português. O que eu fiz, Malu? Eu passei o livro de inglês todo para o braille, letra por letra, página por página. Eu ficava com a mão dando calo de tanto apertar o punção para poder escrever em braille o livro. E quem me ditava o livro? Minha mãe, às vezes minha tia. E como elas não sabiam inglês, elas ditavam como se fosse português, do jeito delas, né? Good em vez de good, bad em vez de bad. E assim, vamos que vamos, é o que tem para hoje, né? E também, graças a isso, eu consegui terminar a disciplina. O professor ficou muito impressionado quando eu cheguei na sala. Falou assim: como é que você vai fazer com o livro? Eu puxei minhas folhas da mochila e mostrei para ele: está aqui o livro. Você passou o livro todo para braille? Ele falou assim: eu tinha alternativa, professor? Tinha jeito. E aí eu concluí o segundo grau, fui para a universidade. Também na universidade, na época, eu estudei no UFRJ. O UFRJ tinha um programa de monitoria. Uma coisa muito legal. Eles bancavam um aluno de uma área afim, no caso era de humanas, podia ser de direito, de pedagogia, de letras, enfim, para que ele ficasse à minha disposição. Então ele me ajudava a fazer prova, me ajudava a fazer os trabalhos, lia as matérias para mim, enfim. E isso e mais algumas ajudas que eu tive acabaram permitindo que eu terminasse a faculdade também bem. Por que eu fui rápido na universidade? Porque eu quero dar um salto e chegar no mestrado e no doutorado. No mestrado e doutorado que eu fiz na Espanha, eu encontrei uma realidade completamente diferente. Nós estamos falando aí de uma diferença de 20 anos entre o final do segundo grau e o início do mestrado, isso em 2013. Por quê? Na Espanha,
eu me lembro que quando eu comecei o mestrado, ainda não havia muito a cultura do livro eletrônico, os livros eram de papel. E eu comprava os livros de papel e eu conversava lá com o livreiro, falava assim, olha, de papel não serve para mim. E eu não tenho tempo para ficar escaneando esses livros, que eu vou perder muito tempo com isso, eu tenho prazo para terminar esse mestrado, então nós vamos ter que arranjar um outro jeito. E aí, ele falava? Eu falei, eu queria entrar em contato com a editora, que eu quero o arquivo do livro. Eu quero o arquivo que gerou esse livro aqui. Eu falei, tá bom. Me dava o contato da editora, com quem eu tinha que falar. E eu liguei. Eu me lembro que algumas vezes eu liguei e pedi os livros. E um desses fatos bastante curioso foi o seguinte. Eu expliquei para a funcionária que eu estava comprando aquele livro, que eu era cego, que eu precisava do arquivo para poder estudar. Ela falou assim, não, tudo bem. Você me manda um e-mail falando isso e me manda a nota fiscal do que você comprou. Eu falei, tá bem. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, mas tem uma coisa. Falei, o quê? Eu não tenho um laudo que diga que eu sou cego. Então, assim, eu não tenho como comprovar. Vou ter que, talvez tenha que ir ao médico pegar um laudo para poder apresentar para a senhora. Ela falou assim, não, de jeito nenhum. Se você está dizendo que é cego, quem sou eu para dizer que você não é cego? Você é cego, pô. Então, eu acredito em você. Não precisa mandar laudo nenhum. Eu não preciso de laudo para isso. Eu estou presumindo que você é uma pessoa honesta e eu vou te dar o livro. E me mandavam, eu tenho desses arquivos até hoje, todos os arquivos dos livros. Mandavam com uma marca d'água, de forma que vinha com o número do meu passaporte na marca d'água, que se eu compartilhasse, eles saberiam que fui eu. Né? Mas assim, sempre disponibilizaram o livro. Bom, o que muda para o doutorado? Dois fatos. Primeiro, muda porque você tem uma proliferação de livros eletrônicos enorme. As editoras começaram a publicar obras eletrônicas e eu comecei a lidar com essas tecnologias para poder ler esses livros. E um outro fato, e aí daquilo que você falou no início, quando você mencionou a questão da má vontade das pessoas. Ao lado da má vontade tem também a boa vontade. Vou contar um fato e termina a minha trajetória acadêmica aí junto com a minha infância. Eu estava na biblioteca da Universidade de Salamanca e biblioteca é um lugar que assim, a gente não pode fazer barulho, né? E a gente que é cego, a gente usa programa de voz, nosso programa falando o tempo todo, as pessoas podem se sentir incomodadas. O que eu fiz? Estava com o computador, botei um fone de ouvido no computador, desses pequenininhos que a gente bota no ouvido, conectei o fio lá e estou ouvindo, e por cima eu botei um outro fone de ouvido para poder me conectar com o telefone e poder ler os livros, entrar na internet no telefone e escrever aquilo que eu tinha que escrever, fazer minhas anotações no computador. Ou seja, eu estava com 4 fones, 2 em cada ouvido, para poder fazer isso. Eu confesso assim, eu fiz aquilo alguns dias, um desgaste horrível, porque você tinha que ouvir em espanhol ou em inglês, e o que eu fazia? Eu escrevia em português, e depois que eu já não tinha mais problema com fone nenhum, eu em casa ajeitava e traduzia em espanhol. Era uma operação hercúlea. E aí, nesse dia, o ministro André Mendonça, do Supremo, ele estava lá, porque ele também cursou o doutorado em Salamanca. E eu conheço o André há muito tempo, conheço o André há mais de 15 anos. E ele me viu e falou assim, vem cá que eu quero falar contigo, quero te levar num lugar. Eu falei assim, agora? Assim, agora, deixa as tuas coisas aí, vamos lá. E aí eu fui. Aí ele me apresentou lá para eu já conhecia, né? Me levou até o diretor do doutorado e falou, olha, professor, o Cláudio é uma pessoa cega, tal, e a gente sabe que aqui a universidade tem umas salinhas, umas salas de investigação aqui embaixo, que elas são individuais e tal, ou tem um número reduzido de pessoas. Tem como ele ficar em alguma salinha dessas com alguém, assim, porque talvez seja mais fácil para ele do que na biblioteca. Ele pegou uma chave do bolso, me entregou e falou assim, pode ficar e vai ficar sozinho. Uma sala só para você usar os seus programas, fazer os barulhos que você quiser. A única coisa que eu te peço é para não levar a mulher para dentro da sala. Aí, enfim, Malu, eu fui para a sala. Era uma salinha, até não dava para fazer nada, porque toda a parede era de vidro e a porta de vidro. De forma que você passava, você via quem estava dentro. Eu fiquei... A sala tinha cabo de rede de internet, eu conectei. Eu fiquei 2 anos naquela sala, exclusivamente pesquisando, escrevendo meu doutorado.
E ainda teve um episódio que eu fui pedir no final, como assim, para acelerar a conclusão do curso, eu pedi ao professor Nicolás se eu podia, porque alguns alunos conseguiam ir para a universidade no domingo. A gente ganhava um cartãozinho, abria a porta da universidade com aquele cartãozinho, era um... Essas que abre porta de edifício, né? Abria a porta, entrava, descia para minha sala, trabalhava, depois saía e ia embora para casa. Eu fiz isso durante um ano, indo para lá sábado e domingo, feriado, para poder estudar. Então, assim, se no início da minha trajetória acadêmica eu tive muita dificuldade aqui no Brasil por conta das adaptações das escolas, da adaptação do material, da falta de um profissional de apoio, da universidade para frente, principalmente nessa fase espanhola, eu encontrei todos os suportes, todas as estruturas que me permitiram concluir os cursos e chegar academicamente onde eu cheguei. Não terminei o doutorado, tirei nota máxima com laude e tive meu livro publicado na Espanha. Enfim, essa é a minha trajetória e a minha relação nesse movimento aí de mais de 40 anos, que passa do livro de papel para os livros digitais e para as novas tecnologias. Uau! Olha, doutor Cláudio, vou dizer uma coisa para o senhor. Já te disse isso em ligação, mas eu vou repetir. A cada dia que passa, eu te admiro mais, viu? Meu Deus, que lindo! Que lindo! Engraçado que você falando, e eu fui me lembrando de algumas cenas que eu já vivenciei com a Bruna em escola, né? E assim, o tempo passa, as gerações passam, mas as dificuldades elas continuam sendo as mesmas, a gente se esbarra sempre nas mesmas coisas, mas o bom de tudo é que, assim, é como você falou, existem aqueles que colocam as pedras no nosso caminho, mas existem aqueles que também ajudam a tirar as pedras, né? Para amenizar, para ajudar, para tornar essa trajetória mais leve. E aí é bom, é incrível você trazer esse relato, porque aqui na live acompanhando, eu tenho certeza que tem professores, tem profissionais que são da área de educação. E por que a gente bate muito nessa tecla, né, doutor Cláudio, de educação? Porque educação é o princípio de tudo, é a base de tudo, né? E como é importante os profissionais terem esse olhar de empatia, né, de respeito e que possa facilitar a vida de uma pessoa com deficiência, né? Incrível. Eu tô, assim, encantada. Mas vamos lá. Doutor Cláudio, eu queria te perguntar, e eu vou perguntar de forma bem resumida, porque tem muita gente acompanhando a nossa live. E quando eu abrir aqui para as pessoas te fazerem pergunta, entrar aqui ao vivo conosco, eu tenho certeza que vai chover gente aqui, então quero dar oportunidade para isso, porque eu sei que tem muita gente ansiosa para participar aqui conosco. Minha última pergunta para você é a seguinte. Durante o tempo que você teve à frente ali da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência Nacional, diga-se de passagem, fez um trabalho incrível, fantástico. Posso falar com muita propriedade, porque sou mãe de 2 meninas com deficiência. Sou alguém que todos os dias estou ali fuçando para querer saber o que está acontecendo, o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, porque eu entendo que políticas públicas oferecem dignidade para a vida de uma pessoa com deficiência. E eu acho que esse deveria ser o papel de todo pai, de toda mãe que tem um filho, que tem uma pessoa com deficiência na sua casa. Cobrar, mas também fiscalizar e fazer a sua parte. E não poderia deixar de fazer esse elogio a você, que teve esse tempo à frente da secretaria e fez um trabalho incrível, né? Maravilhoso. Mas, durante esse tempo que você teve na secretaria, teve alguma ação, algo que você implantou, que você viu que era aquilo que você queria implantar, queria colocar em prática, mas você não conseguiu fazer e que você hoje tem essa certeza que, assim, é algo que deve ser feito, que deve ser implantado, porque vai fazer a diferença na vida dessas pessoas com deficiência?
Bom, deixa eu fazer dois registros primeiro. O primeiro é que eu sucedi a Priscila, né? Priscila Gaspar, surda, que Uhum, foi minha antecessora, e somando as ações que a gente chama de entregas, né? No uhum, jargão da administração, entregas para as pessoas com deficiência, somando os dois períodos, ou seja, os 4 anos, foram 106 entregas em 48 meses, em 4 anos, o que equivale a uma média de 2 entregas por mês, com alguma gordurinha aí para mais umas 10 entregas que a gente pode contabilizar. Então, assim, às vezes a gente não tem essa noção até a hora que a gente coloca esses números no papel. Vou trazer um dado que não é de pessoa cega ou com baixa visão, mas que ilustra bem, faço isso em homenagem até ao próprio trabalho da Priscila. O Velibras, que é uma ferramenta de tradução que existe em várias páginas da internet. Ele, na verdade, é uma parceria do Ministério com a Universidade Federal da Paraíba. E para que vocês tenham uma ideia, o Velibras, ele no Brasil todo hoje, ele faz mais de 100 mil traduções por dia. Por dia. Ou seja, são 3 milhões de traduções por mês, que mostra o uhum, tamanho da ferramenta. Existem mais de 70, a gente conseguiu incorporar mais de 71 mil verbetes ao Velibras. uhum. Isso só para ilustrar um pouco de tudo que foi feito. Sobre a ação, daquilo que eu considero que eu gostaria de ter feito e não consegui fazer, e espero que a nova gestão consiga. O que acontece? Você colocou na sua última fala que a presença de professores aqui na live, né? E a educação é o começo, a educação é muito importante. E é absolutamente verdadeiro. Eu estava falando que a minha ideia era o trabalho com apoio, regulamentar o trabalho com apoio. Por quê? Você imagina aquelas pessoas, principalmente pessoas que têm uma deficiência de outra natureza, né? Às vezes uma deficiência motora, às vezes é um tetraplégico, e ele tem muita dificuldade para lidar com o ambiente de trabalho, né? Para executar algum tipo de atividade, né? Uhum. Isso pode acontecer também com as pessoas. Não, para mim tá ok. Pode acontecer também, então, com uma pessoa cega, você vai trabalhar numa empresa e todos os sistemas que a empresa utiliza não são compatíveis com a sua deficiência. Enfim, você precisa de um período de adaptação e a minha ideia era a de regulamentar o trabalho com apoio. Deixei uma minuta de projeto pronta, fiz algumas discussões com o Ministério do Trabalho, mas não consegui avançar e gostaria muito de que isso fosse possível, porque dando essas condições de trabalho, a gente não só estimula que as pessoas com deficiência participem efetivamente do mercado de trabalho, mas também tira de algumas pessoas aquela impressão de que pessoa com deficiência está fadada a receber BPC. Isso não é verdade. Se a gente dá as devidas condições de trabalho, elas podem trabalhar como qualquer outra pessoa. Essa era a minha grande meta, que eu não consegui cumprir. Mas nós vamos conseguir ainda. Nós vamos ver isso ainda Com certeza. sendo desenvolvido, eu creio. Eu acredito muito, sabe? Quando eu escuto alguém falar de forma negativa, ou reclamando, ou murmurando, falando da inclusão, olhando só para o que não dá certo, eu ainda tenho esperança que nós ainda teremos um Brasil mais inclusivo para todos. Eu creio, porque tem muitas pessoas de bom coração e pessoas que dão a sua contribuição, pessoas dispostas, né, a querer ver essa inclusão se tornar real. Né? Então, nós temos que acreditar, né, doutor Cláudio? Projetos, ideias, motivação para prosseguir, nós temos muitas, temos demais, né? E eu creio que nós vamos ver isso ainda se tornar real. Você falou da Priscila, é importante fazer esse comentário também, né? A Priscila fez um trabalho incrível, pegou uma secretaria, né, uma pauta, na verdade, que era tão falada por tantos anos, mas que na prática as ações eram mínimas, né? Então ela pegou tudo ali muito do zero, né? Então assim, para colocar a casa em ordem,
para estruturar tudo. 4 anos é muito pouco, né? 4 anos era o início de um longo trabalho que ainda tinha para ser feito, né? E mesmo assim, ela fez um trabalho muito bom. E aí depois você veio para botar o carro para andar realmente. E aí a gente viu a coisa acontecer. Mas eu creio que é como nós conversamos domingo, né? Nada é para sempre, né? E nesse nada é para sempre, a gente tem esperança que muitos projetos que foram interrompidos, que foram até desfeitos, isso vai voltar. Isso vai ganhar corpo ainda e vai tomar força e vai dar continuidade. Gente, eu vou abrir a live agora. Para quem quiser fazer perguntas para o Dr. Cláudio, então já mandem aqui a solicitação. Eu vou abrir, vocês entram, fazem a pergunta, ele responde, aí eu tiro e vou dando sequência para as pessoas que quiserem interagir aqui com o Dr. Cláudio, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguém já, alguma solicitação aqui. E Dr. Cláudio, por enquanto, o povo ainda está envergonhado, mas calma que já chega. Não tem problema. Você quer fazer uma pergunta, Bruna? Quero. Faz aí daí. Doutor Cláudio, como que é para o senhor o mercado de trabalho como pessoa acima de tudo, e como que vem sendo a sua experiência no mercado de trabalho, como advogado e como cidadão? Conseguiu ouvir? Ouvi sim. Bruna, na realidade, o que aconteceu? Eu optei por ser funcionário público, né? Então eu fiz sempre o meu ingresso no mercado de trabalho sempre se deu através de concurso. Eu fui fazendo concursos, fui mudando de cargos, né? E aí fui conquistando o meu espaço. Há duas questões que eu acho que são importantes quando você fala de mercado de trabalho. Uma que é conseguir o posto de trabalho, seja ele público ou privado. Isso muitas vezes você consegue. O Brasil tem uma lei 8.213, e lá no artigo acho que 93 dessa lei, diz que as empresas, acima de um determinado número de empregados, elas têm uma cota para cumprir de pessoas com deficiência. Então, elas, às vezes não cumprem. Existe um painel no Ministério do Trabalho, uma ferramenta chamada Radar, que ele traz todos os números. Então, por exemplo, ele pega uma cidade como Campinas e fala: quantas empresas Campinas tem? Tantas. Quantas empresas cumprem a cota de pessoas com deficiência? Tantas. Quantas não cumprem? Tantas. Então, você tem como acompanhar esses números mês a mês, semestralmente, anualmente, você tem. Então, isso tem lá. Então, conseguir um emprego, muitas vezes você consegue porque até a empresa tem que abrir esse espaço. O problema é a segunda parte. É conseguir produzir dentro daquele emprego que você conquistou. E aí, isso sim se aplica a mim. Vou te dar um exemplo lá do início da minha trajetória profissional e da situação que está hoje. No início da minha trajetória profissional, eu fiz concurso para o antigo Tribunal de Alçada Criminal do Rio, e aí me colocaram para trabalhar num setor, era um cargo de segundo grau, como assistente social. Ficava lá meio que ajudando ela nos trabalhos e tal. E aí me deram para trabalhar, talvez a Malu conheça, um computador, Malu, um 386. Conheço. Nunca ouvi falar, não. Pois é, peça de museu. Só que um detalhe, Malu, me deram um 386 sem monitor, só a CPU e o teclado. Meu Deus. E na época, eu instalei os DOSBox no computador, e aí eu falei assim, mas não tem monitor. Aí eu falei, não, mas você não precisa de monitor, porque você não enxerga, então você não precisa do monitor. E a minha resposta foi, e ninguém precisa do meu trabalho, porque aí ninguém vai ver o que eu faço. Gostei. Gostei. Entende? Então, assim, o que era isso? Eu estava dentro do serviço, eles tinham que me aceitar porque eu passei no concurso. Mas, enfim, me deram lá qualquer coisa para eu fazer, mas também, se ficar aí a tarde inteira não fazendo nada, não vai fazer diferença para gente. É verdade. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Eu fui trabalhando, fui ganhando espaço.
Enfim, até que uma hora eu saí dali eu passei para o Tribunal de Justiça e de lá fui para a AGU. E a AGU, às vezes, até por uma falta de estrutura na época, como assim, você não tem, falta muito serviço para pouca gente, porque na prática, o que a AGU é? Ela é um escritório de advocacia do governo federal. Então, você imagina, o governo federal é o que mais apanha. Você abre o jornal todo dia, o governo apanha. Né? Todo governo federal apanha. E toma ação na justiça. E a gente tinha que defender. E aí, por uma carência, o que eles faziam? Simplesmente me davam um serviço como outro qualquer. Ó, vai receber serviço, vai trabalhar. E aí, Bruna, a grande questão, que a grande dificuldade é como é que você lida naquela época, ali 2000, anos 2004, 2005, como é que você lida com os processos de papel, né? Porque eram todos de papel, né? Meu Deus. E a dificuldade que você tinha para fazer. Então, o que eu fazia? Eu usava um estagiário, na época, que me ajudava, que eles me deram um estagiário, mas aí eu percebi que o estagiário, que na época eu cumpria uma jornada de 4 horas, não resolvia. Não vai dar, eu não tenho condição de trabalhar 4 horas. Meu serviço vai estar sempre atrasado. E aí eu passei a contar. Eu mesmo contratei do bolso um segundo estagiário, porque para poder me ajudar. Aí, claro, as pessoas podem falar, um absurdo você fazer isso, você devia exigir um estagiário. Assim, eu pedia, mas falava, não, mas a regra é só um estagiário, não pode ter 2 estagiários. Então, assim, eu falava assim, eu preciso primeiro demonstrar trabalho. Então, eu trabalhava, e eu falava assim, e quando alguém falava alguma coisa, eu falava assim, olha, eu faço, né, das tripas coração, inclusive pagando uma pessoa do meu bolso para me ajudar aqui para o meu trabalho andar, né? E aí as coisas foram até que vieram os processos virtuais, os processos digitais, eletrônicos, e a coisa mudou um pouquinho. Respondido, Bruna? Sim, muito Joia. obrigada, doutor Cláudio. Nada. Vamos lá, deixa eu tentar. A Letícia tá pedindo para entrar. Letícia, eu tô te aceitando, eu acho que é algum problema na sua internet. Eu aceito, mas acho que aí para você não dá certo. Deu certo. Deu? Letícia? Não, não deu. Peraí. Vamos lá, vou tentar. Lê, tenta desconectar a sua internet e conectar novamente para ver se dá certo. Deixa eu convidar aqui uma outra pessoa para ver se dá certo. Hoje o Face não tá, o Instagram não tá querendo nos ajudar muito, não. Vamos lá. Deixa eu ver se agora dá certo. A internet dela não tá permitindo entrar, Letícia, sua internet. Eu não sei se é porque... Mas sempre abre 4 janelinhas. Deixa eu tentar convidar outra pessoa. Doutor Cláudio, vou aproveitar enquanto eu convidei aqui outra pessoa para ver se dá certo e vou te fazer uma pergunta. Como foi? E é uma pergunta interessante, porque quando a gente olha para a pessoa com deficiência, muitas vezes a gente tem peraí. A gente tem a impressão que, assim, a pessoa com deficiência, ela tem que seguir aqueles... Deu certo, Letícia? Deu! Vamos Do lá. nada eu tava digitando. Bora lá. Pode perguntar. Doutor Cláudio, eu tô realmente assim encantada com tudo que você falou. Teria muitas e muitas perguntas, né? Que eu sou deficiente visual, mas com baixa visão, né? A minha pergunta é, para a gente falaria muito de saúde, educação, mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a gente tem tipos
né, ou classificações de deficiências visuais, né? Tenho baixa visão, tem gente que é completamente cego, tem gente que tem uma deficiência monocular. Então, assim, para políticas públicas, né, ou para o dia a dia com relação ao suporte do que as pessoas precisam, como é feita essa classificação e como, assim, quais são as diferenças judiciais também com relação a isso? Todo mundo é considerado deficiente visual? Como é que seria essa classificação e se seria esse o termo utilizado? Tá bom. Boa noite, Letícia. Vamos lá. Do ponto de vista da legislação, tá? Do ponto de vista da legislação, são todos considerados pessoas com deficiência. O que acontece? Tem um decreto, o decreto 3298 de 1999, que ele dá os critérios para definir os graus de deficiência. Porque qual é o grande drama da pessoa com baixa visão? É que ele fica num limbo. Algumas pessoas acham que ele enxerga perfeitamente, que ele, na verdade, é como se fosse uma pessoa sem qualquer deficiência, mas que usa um óculos, e outros acham que ele é uma pessoa com deficiência mais próxima de uma pessoa cega. E ele fica nesse limbo. Quem é que separa o que é uma coisa e o que é outra? Claro, hoje é o médico, né? Porque nós ainda adotamos um modelo médico para classificação. A convenção lá do direito da pessoa com deficiência e a lei brasileira de inclusão fala em avaliação do psicossocial, mas esse modelo ainda não foi implantado. Mas hoje é um critério médico. Então, o médico ele faz uma classificação lá, levando em conta a acuidade visual dessas pessoas e diz, olha, você, pela sua acuidade visual, é uma pessoa cega, pela sua acuidade visual, é uma pessoa de baixa visão, ou você, pela sua acuidade visual, é uma pessoa que enxerga, que aí um óculos corrige e tudo bem. Tá? E também você, pela sua acuidade visual, você é uma pessoa monocular. Tá? Então, hoje é um critério médico. Aí você fala assim, e do ponto de vista dos direitos? Como é que as coisas estão? Vou começar pelo monocular. O monocular tem uma lei do ano retrasado, 2021, que ela considera a pessoa com visão monocular pessoa com deficiência. Diz assim, a pessoa com visão monocular é pessoa com deficiência. Ponto. E aí está seguindo uma decisão que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu de que as pessoas com visão monocular são pessoas com deficiência e, portanto, teriam todos os direitos inerentes às pessoas com deficiência. Qual é o problema dessa lei? E, na época, até cheguei a conversar com a hoje deputada Amália Barros a respeito do assunto. Essa lei, ela amarrou o reconhecimento da deficiência à avaliação biopsicossocial. Então, assim, será sim pessoa com deficiência, mas depende aí de passar pela avaliação biopsicossocial. Essa avaliação biopsicossocial hoje não existe. Ou seja, eles ficaram no limbo. O que eles vão fazer na prática? Eles vão se aproveitar da decisão do Supremo e vão conseguir, por via judicial, aquilo que a lei não deu. Tá? Os demais, as pessoas com baixa visão e as pessoas cegas, eles são pessoas com deficiência, exatamente na mesma proporção, iguais, tá? Desfrutam dos mesmos direitos. Tem uma diferença só que eu acho que é relevante. Tem uma lei complementar 142, que ela estabelece critérios para a chamada aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Lá você tem, para as pessoas com deficiência, ele divide em deficiência leve, moderada e grave. E o tempo de contribuição para cada modalidade de deficiência é diferente. Então, o grave, ele contribui menos tempo, o médio contribui um pouquinho mais e o leve contribui um pouco mais também, mais que o médio, né? No caso aqui, as pessoas com deficiência visual, essa diferença de ser baixa visão e ser pessoa cega pode interferir nesse critério para a classificação, para fins de conseguir aposentadoria, chamada aposentadoria especial da pessoa com deficiência.
de um modo geral, as pessoas com deficiência, mesmo as pessoas cegas, até onde eu sei, elas ficam ali por conta da deficiência média. Dificilmente eles colocam na deficiência grave. E as pessoas com baixa visão ficariam na deficiência, desculpa, leve, a outra ficaria na média. O baixa visão na leve e o cego na média. Mas isso também é uma avaliação feita caso a caso. Não tem nada pré-definido para isso, não. Tá? Então, os direitos são os mesmos, com essa particularidade que eu reconheço em relação à pessoa com deficiência para fins de aposentadoria. Um outro detalhe, em relação ao imposto de renda. Tem a previsão na lei do imposto de renda que a pessoa que se aposenta em razão da deficiência, então a pessoa vem trabalhando, e aí ela ficou cega. Ela vai se aposentar, eu não consigo mais trabalhar. Era motorista de ônibus, ficou cego, não consegue mais dirigir, lógico. Ele se aposenta em razão da deficiência. Nesse caso, ele tem direito a pedir a isenção do imposto de renda e deixa de pagar o imposto de renda na aposentadoria. Tá? Já vi um caso de que a pessoa era cega na ativa e ela, quando se aposentou, conseguiu estender o direito para receber a aposentadoria com a isenção do imposto de renda. Também já aconteceu, mas assim também são fatos isolados. Eu acho que para as pessoas com deficiência, a gente às vezes acaba falando um pouquinho mais de uma deficiência do que para outra. Eu acho que de uma forma geral, tanto na parte de saúde ou na parte educacional, qual que seja ela, a falta de conhecimento jurídico para a sua deficiência ou para realmente para a deficiência de uma forma geral, né, para ser considerada como deficiente, eu acho que é sempre muito pouca, né? A gente tem pouco conhecimento jurídico realmente, né? O que acontece na prática, na rotina, porque todos esses direitos vão mudando, né? E vão mudando decisões e prioridades na vida de cada pessoa com deficiência, consequentemente na sua família, né? Por exemplo, a questão da aposentadoria, você muda, né, o tempo de serviço, você tem a isenção do imposto de renda. Então, são coisas que impactam na rotina, né, de vida. E que se a gente souber, com certeza a gente consegue muito facilitar, né, o dia a dia e as prioridades que são decididas na vida desse deficiente, né, dessa pessoa com deficiência, e dos familiares que estão em volta. Então, esse conhecimento é muito importante, né? Por exemplo, uma outra dúvida minha, sim, por exemplo, com relação a imóvel. Então, por exemplo, se você for comprar um imóvel, você tem algum direito, o deficiente tem algum direito a algum prazo maior ou algum direito a desconto. Então, são tantas questões jurídicas que a gente acaba não sabendo. E isso impacta muito no dia a dia, que ao invés de facilitar a rotina da pessoa com deficiência dos familiares, a gente acaba, às vezes, tumultuando, porque a gente sabe o quanto que é difícil no dia a dia, realmente. Né? Porque eu estava ouvindo o seu depoimento, eu também levantava para ir no quadro, para copiar, mas eu sempre me senti muito no limbo, porque assim, eu não sou cega, mas eu também não enxergo normal. Então, aonde que eu tô, né? Quais são os meus direitos e o que na prática, o que pode facilitar e impactar na minha rotina, realmente. Então, a falta de conhecimento, eu acho que é o mais importante para a pessoa com deficiência e para os familiares. É verdade. Você falou da questão de reconhecimento de direitos. Por exemplo, uma coisa que afeta muito a nossa vida hoje é a tecnologia. Né? Então, assim, todos nós, na medida das nossas possibilidades, empregamos tecnologia para muitas das nossas coisas. E aí, dois movimentos que a gente fez, né? Dentro quando eu fui secretário nacional de Justiça, dentro do Ministério da Justiça está a Secretaria Nacional do Consumidor. E aí dois secretários que trabalharam lá, doutor Rodrigo Roca,
que é do Rio, e a doutora Juliana Domingues, que hoje, inclusive, é procuradora-geral do CAD. É uma coisa que eu coloquei para eles, foi o seguinte, olha, a gente precisa tornar os nossos eletrodomésticos acessíveis, né? Parece uma coisa natural, mas, por exemplo, uma máquina de lavar louça, no Brasil, como regra, ela é touchscreen, né? E você, a pessoa totalmente cega, ou a pessoa que tem a baixa visão, mas uma baixa visão bastante baixa, para poder ser redundante, ela tem dificuldade com os comandos, né? Onde eu vou apertar? Que botão eu aperto para ligar esse negócio, né? E as diferentes funcionalidades dessa máquina de lavar, ou da própria geladeira, enfim. E aí, eu falei com a Juliana na época, falei, Juliana, a gente precisa enfrentar esse problema. Por quê? Porque eu morei na Espanha, e na Espanha eles têm uma população de idosos muito grande. Assim, é comum você encontrar muitas pessoas com mais de 90 anos, mais do que no Brasil, inclusive. Embora a Espanha seja, talvez, 5 vezes menor que o Brasil. A população da Espanha está em torno de 44, 45 milhões de pessoas. Mas tinha muito... E aí eles tinham uma característica. Os eletrodomésticos tinham os botões grandes, sabe? Muito eletrodoméstico com botão, os botões grandes, assim, porque para o idoso poder enxergar, né? E eu falei com ela, assim, a gente tem que encontrar uma alternativa. E aí se fez, na época, um documento que falava justamente disso, de que seria uma diretriz do Estado brasileiro, não do governo A, B ou C, a de fomentar a produção de eletrodoméstico em formato acessível, né? Seja qual recurso, ou por recurso de voz, ou como você tem hoje esses aspiradores robô que você tem, eles interagem você consegue baixar o aplicativo no celular e você vai dando ordens ali pelo celular para ele fazer as coisas. Então, seriam esses recursos. E aí também não adianta também colocar esses recursos e colocar, olha, esse aqui é o top de linha, vai custar 10 mil reais. Não adianta. Isso aí não resolve o problema. É para tornar o negócio realmente acessível. Um outro ponto, ainda em relação ao consumo. Existe uma política já antiga, ela vem do tempo de Fernando Henrique, que é o crédito BB Acessibilidade, todo ano ele é renovado. Como é que ele funciona? É um juro subsidiado. Então, assim, a pessoa com deficiência vai ao banco e fala assim, olha, eu quero comprar, sei lá, um JAWS, para dar um exemplo nosso aqui. Um JAWS para o meu computador. Ah, tá. Quanto custa o JAWS? Custa 5 mil reais. Eu não tenho 5 mil reais para pagar num JAWS. Eu vou financiar esse JAWS. Como? Vou pegar um empréstimo no banco e vou pagar esse JAWS. Eu vou dividir em 10 vezes, 20 vezes. Tá. Qual vai ser a taxa de juro? Esse juro desse empréstimo, pelo crédito BB Acessibilidade, o governo ele banca uma parte desse juro. Banca 7, 8% do juro. Então, ele joga o juro na primeira faixa, são 2 faixas. Na primeira faixa, ele joga esse juro lá para baixo, dá 5, 6% de juro. Para quê? Para que a pessoa possa ter o recurso. Aí você fala assim, mas eu posso comprar qualquer produto? Não. Existe uma lista que é feita pelo CITA, que é o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. Todo ano eles se reúnem e aí eles atualizam essa lista, ou entra coisa, ou sai coisa, ou a lista fica no mesmo lugar. Então, o importante é o quê? A gente, enquanto sociedade, ter a compreensão do que a gente tem que interferir na construção dessa lista. Porque assim, tem coisa que está lá, você fala assim, isso aí já não serve mais. Vai botar na lista o quê? Dá um exemplo que é esdrúxulo, não está lá. Mas o DOSVox. O DOSVox está na lista. O DOSVox é de graça. Né? Mas assim, o DOSVox estaria na lista. Assim, as pessoas usam o DOSVox? Usam. Mas hoje você tem coisas mais modernas que atendem. Né? O próprio Antônio, que foi quem criou o DOSVox, falou assim, olha, eu não desenvolvo mais o DOSVox porque eu sei que existem recursos outros aí no mercado que atendem melhor as pessoas e que estão na lista do CITA para aquisição, entendeu? Qual é a importância disso? De novo, Malu falou numa das falas dela e você fez menção agora. É importantíssimo conhecer esses recursos e esses caminhos, porque para a escola faz toda a diferença, né? Enfim, é isso. É isso. Joia, respondido, Lê? Super respondido. Obrigada mesmo. Joia. Doutor Cláudia Letícia faz parte da nossa diretoria do Instituto Remi. Ela tem um filho autista e ela tem baixa visão também. Uma super mãe. Você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Para os nossos... Nós tivemos parceria com... Pode falar.
nossos futuros eventos, que vem muita coisa por aí, né? Bora lá. Vou abrir aqui para outra pessoa. Obrigada, Lê. Beijo. Vê se você consegue sair por aí. Vamos lá, gente. Manda solicitação aqui para vocês entrarem e perguntarem para o Dr. Cláudio. Enquanto o pessoal se anima aqui para mandar solicitação, pedindo para entrar, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que a Letícia perguntou, e foi algo que eu ouvi de uma mãe semana passada, na aula de natação lá do Braille, aqui de Campinas, e é um questionamento que essa mãe fez e isso me chamou muita atenção. Ela tem um filho que é autista e ele não enxerga, e ela relatou que ele recebia o LOAS, cortaram o LOAS dele, baseado na aposentadoria que o pai recebe. Porém, ele é uma pessoa com deficiência que nunca trabalhou e não tem nenhuma capacidade por conta do autismo, enfim, segundo os médicos, de trabalhar, de ter uma vida profissional. E aí ela diz que recorreu muitas vezes e o INSS ele nega, porque alega que a renda da família, aquela velha questão da renda familiar, né? Qual a minha pergunta? Existe algum benefício, alguma brecha na lei, ou lei mesmo, que dê a uma pessoa com deficiência, quando se provada que é uma pessoa com deficiência que nunca trabalhou, não tem a condição de trabalhar, ela tem por direito a receber algum tipo de benefício desse tipo, doutor Cláudio? O problema realmente do BPC é o critério da renda, porque ele leva em conta a renda familiar, entendeu? E aí tem que ver realmente se ele se enquadra, se a renda familiar se enquadra naqueles patamares ali, entendeu? Até aí realmente tem que sentar e estudar o caso, mas o BPC, ele leva em conta realmente a renda familiar. Porque se ele teria condição de ter o sustento mantido, aí eles realmente... Agora, o que eu acho curioso nessa história que você está colocando é se ele teve o BPC cortado, em algum momento deram o BPC, né? E por que Exato. deram? Então, assim, talvez essa incoerência, aspas, administrativa, que tem que ser melhor investigada, né? Uhum. Eu tô tentando convidar a Isabela aqui para ela te fazer uma pergunta, só que eu acho que ela tá... Não sei se a internet dela tá boa. Isa, entra. Mandei. O povo hoje tá tímido para entrar, hein? Vamos lá. Convidei outra pessoa aqui. Peraí. Chegou uma solicitação. Aceitei. Peraí. Entrou. Olá, Oi. Tudo bem? tudo bom? Tudo jóia. Fala teu nome e faz sua Eu pergunta. sou a Ana Maria, tenho 17 anos, eu sou autista e eu não tô com dúvida porque a live foi maravilhosa, foi bacana e adorei essa live. Eu quero parabenizar todos vocês. Obrigada, Ana. Doutor Cláudio, a Ana, ela também é intérprete em Libras. Olha só, parabéns. Obrigada. Obrigada, viu, Ana? Nada. É assim, fiz errado. Sim. Tchau, tchau, minha linda. Vê se você consegue sair por aí. Tá. Deixa eu adicionar outra pessoa aqui. Olha que Deixa eu ver, legal. deixa eu sair. Tá. Deixa aí. Não tô Vamos conseguindo lá. sair. Peraí que eu vou tentar te tirar por aqui. Tá. Por aqui não tá me dando a opção, Ana. Estranho. Deixa eu convidar Deixa eu aqui ver. outra pessoa. Peraí. Calma, calma, calma.
Boa. Não conseguiu? Não. Tenta sair do seu Instagram. Tá. E aí você sai e depois você volta, que aí eu acho que ele desconecta. Não. Do meu Instagram? É, do seu Instagram. Ah. Pronto. Deixa eu convidar outra pessoa aqui, doutor Cláudio. Vamos lá, gente. Aproveitem para tirar as dúvidas. Convidei aqui outra pessoa. Vamos lá. Vamos ver se entra. Ah, doutor Cláudio, enquanto o pessoal vai criando coragem aí para entrar, e eu mandei uma solicitação aqui, vamos ver se a pessoa aceita. A Letícia trouxe uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com algo que nós vamos desenvolver em breve aqui no perfil do Instituto. Eu sempre bati nessa tecla que as famílias, as famílias, aquelas pessoas que cuidam, que tem alguém em casa que tem uma deficiência, elas devem entender e primeiro entender que elas têm direitos, né? E depois de entendido, elas buscarem os seus direitos, né? E a Letícia falou uma coisa que tinha, assim, muito, muito sentido, né? Sobre ter o conhecimento. Para você ter conhecimento, você precisa buscar se abastecer de conhecimento, né? E o que eu entendo e vejo no meu dia a dia, eu sou procurada por muitas mães, por muitas famílias, e o que a gente percebe é que, assim, acho que essa mesma visão é a visão que você vai ter, né? Muitas das pessoas, das famílias, de parentes que têm algum filho com deficiência, ou, né, pessoas que cuidam de alguém que tem uma deficiência, as pessoas muitas vezes não têm nem conhecimento dos direitos que elas têm, né? De leis que existem, que as garantem direitos, e muitas vezes essas pessoas são privadas de ter acesso a serviços, a muitas coisas por não entenderem que elas têm direito àquilo, né? E aí, baseado nisso, a doutora Isabela está até aqui, por isso que eu queria que ela entrasse, porque ela é uma das idealizadoras desse projeto lindo, que logo nós vamos colocar em prática aqui neste perfil. E detalhe, de forma gratuita, levando isso às famílias, proporcionando isso às famílias e aquelas pessoas com deficiência que respondem por si, né? E que muitas vezes têm dúvidas e que muitas vezes não sabe como chegar ou como buscar aquele determinado serviço ou atendimento. E aí é aí que vai entrar o Instituto Remy, porque nós vamos desenvolver um projeto aqui neste perfil ligado a direito, ligado à busca de direitos. Então, fiquem atentos. Logo, logo a gente vai trazer isso aqui em primeira mão. E detalhe, totalmente gratuito, porque a nossa intenção é levar inclusão às famílias. É proporcionar, é abrir portas para aquelas famílias, para que elas possam buscar os direitos dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, da pessoa que ela tem com deficiência em casa. Deixa eu ver se a Isabela consegue entrar agora, porque eu acho que seria muito interessante ela falar um pouquinho sobre isso. E eu sei que ela tem perguntas para te fazer também. Hoje o povo tá tímido, doutor Cláudio. Você falou que falou isso, você ia me fazer uma pergunta. Oi? Você disse que você estava fazendo esse comentário que você ia me fazer uma pergunta. Ah, é verdade. Sabe uma pergunta que eu queria te fazer? Tem a ver com a fala da Letícia também, né? Existe... eu sei que tem o censo, que ele é feito sempre nos finais de ano, não é isso? A cada 10 anos. A cada 10 anos. Isso. Mas ele sempre acontece na época de final de ano para início de ano, né? A cada 10 anos. Mas a minha dúvida quando esse censo ele é feito, doutor Cláudio, eles conseguem separar por deficiência
Ou naquela investigação que eles fazem do censo, só é feito para saber se, tipo assim, de forma geral, ou é dividido por deficiência. Por exemplo, hoje o Brasil tem tantos cegos, hoje o Brasil tem tantas pessoas com paralisia cerebral. É feito dessa forma? É, é assim. Na verdade, deixa eu explicar duas coisas a respeito do censo. Saiu agora, né, o dado do censo. E o que acontece? O Brasil tem perto aí de 20 milhões, parece, de pessoas com deficiência. Um pouco mais, um pouco menos talvez disso. Mas o que acontece? Todos os países, quando participam do censo, existe um grupo chamado Grupo de Washington. O Grupo de Washington, ele é meio que uma padronização. Eles criaram algumas regras de padronização do censo. Então, por exemplo, as regras que se aplicam no censo, por exemplo, nos Estados Unidos, são as mesmas que se aplicam no Brasil, na Argentina, no Canadá, na Alemanha, na Espanha, na França. São as mesmas, para que você possa medir as coisas com a mesma régua, né? Não adianta você ter uma receita de bolo de cenoura no Brasil, uma receita de bolo de cenoura nos Estados Unidos, entendeu? Então, para você ter um padrão e você exatamente saber quanto é aquela população, você tem que usar as mesmas regras. Bom, dito isso, existem alguns movimentos que pedem, eu quero que tal coisa seja incluída no censo. Assim, não é uma questão de incluir ou deixar de incluir tal coisa no censo. É que o Brasil faz parte de um grupo, que é esse grupo de Washington, e para ele incluir uma coisa no censo, ele teria que, por uma questão de compromisso internacional, submeter isso ao grupo de Washington e falar, olha, eu queria incluir isso aqui, para que vocês incluam também no de vocês. Isso aconteceu recentemente com o autismo. Nesse censo, pela primeira vez, o autismo foi incluído como pergunta, né, para que as pessoas pudessem responder. Sai esse dado. O que eu fiz quando fui secretário nacional? Pela primeira vez na história, nós contratamos, custou R$1 milhão, tá? Para que as pessoas saibam quanto a gente gasta com dinheiro público. Então, a gente contratou R$1 milhão, pagamos ao IBGE para ele fazer a primeira PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio de Pessoas com Deficiência, que foram os dados que foram lançados aí, acho que no final do mês passado, início desse mês. E aí, esse dado, ele mede o quê? Essa PNAD. Ela diz lá, pessoas com deficiência trabalham, não trabalham, estudam, não estudam, qual o nível de escolaridade, elas vão ao cinema, não vão ao cinema, elas usam transporte público, não usam transporte público, elas frequentam o médico, tem plano de saúde, não tem plano de saúde. Ou seja, o que seria um censo específico só de pessoa com deficiência. Esses dados estão na página do IBGE. E a nossa ideia, ao estabelecer contratar essa PNAD, era de que os próximos secretários dedicassem uma parte do orçamento da secretaria sempre para que todo ano isso se repetisse. Por quê? Porque entidades como o Instituto Remi teriam ali uma base de dados oficiais, você não precisa mais trabalhar em cima do dado, o dado vem para você estruturado e você consegue, a partir dali, fazer as interpretações que você quer. A par disso, vou te dar um dado relevante dessa PNAD. Essa PNAD diz, por exemplo, que as pessoas com deficiência têm uma taxa de empregabilidade no Brasil, e aí geral, não é só pessoa com deficiência visual, tem uma taxa de empregabilidade de 28%. O que vale dizer que de cada 100 pessoas com deficiência, apenas 28 estão empregadas no mercado formal de trabalho. As outras 72 fazem o quê? Você pergunta. Bom, elas podem ser empreendedoras e, portanto, elas não têm uma carteira de trabalho. Elas podem ser pessoas que recebem PPC, que estão aposentadas na aposentadoria especial da Lei Complementar 142, ou pessoas que vivem às custas da própria família ou de outras pessoas. Então, isso já é um dado relevante. Segundo dado relevante, a média salarial das pessoas com deficiência no Brasil é em torno de R$ 1.600. Isso é inferior à média das pessoas sem qualquer deficiência, que gira em torno daquelas empregadas, em torno de R$ 2.600. Ou seja, há uma diferença de R$ 1.000 entre o que uma pessoa com deficiência recebe e o que uma pessoa sem deficiência recebe no Brasil. Outro dado relevante. Nós também contratamos, no tempo que estava à frente da secretaria, uma pesquisa com a Fiocruz para a criação do
SISDEF, que é o Sistema Integrado sobre Informações de Pessoas com Deficiência. Você bota no Google, escreve SISDEF, SISDEF, é a primeira ocorrência que aparece, e lá você tem, por exemplo, dados estruturados por município, de várias políticas públicas. Nós já tínhamos terminado os dados de educação, a gente pega a base do Censo da Educação do MEC, que recebe das secretarias estaduais, então você pode levantar, por exemplo, e por deficiência. Quantas crianças cegas ou com baixa visão estão nas escolas públicas, por exemplo, de Campinas? Você consegue ter esse dado lá estruturado. Também já estávamos trabalhando nos dados de saúde, de turismo, de trabalho, porque a nossa ideia, foi o que eu sempre falei, não se faz política pública se não tiver dado. A gente tendo o dado na mão, você pegando esse dado do SISDEF, você consegue olhar e falar assim, bom, aqui no meu município eu tenho tantas crianças com deficiência. Aí você pode... E é um período sempre quinquenal. No caso, na época era 22, 21, 20, 19, 18. Aí esse ano, o que eu fiz? Antes de sair, a gente contratou... eu fiz um aporte maior para contratar ali para, acho que 3 ou 4 anos, para garantir que a política ia continuar. Então, você consegue puxar, por exemplo, lá já terminou 22, você vai puxar de 19 a 22, você vai puxar esses dados. E você pode verificar, por exemplo, na cidade aqui de Paulinha, por exemplo, o número de crianças com deficiência visual aumentou consideravelmente a partir do terceiro ano e essas crianças não existiam no segundo ano. O que aconteceu? Essas crianças estavam onde? Ou elas estavam em casa e os pais não levavam para a escola, ou vieram de escolas particulares, ou foram crianças com deficiência que vieram de outros municípios e chegaram a Paulinha para estudar. Então, assim, o dado ele é fundamental para você desenhar qualquer política pública. É verdade. Doutor Cláudio, o pessoal está tímido para entrar, mas eu tenho umas perguntas aqui, porque eu abri uma caixinha de pergunta ontem e muita gente colocou muita pergunta. É que tinham muitas perguntas repetidas, mas aí eu fui filtrando algumas perguntas bem interessantes. Peraí, deixa eu só... Eu fui filtrando algumas perguntas bem interessantes. Você falou dessa questão de dados, eu concordo plenamente, né? Para a instituição, facilita demais você ter os dados, né, de forma concreta. Peraí, deixa eu só aceitar aqui uma intérprete, que uma vai sair e a outra vai entrar. Elas fizeram esse combinado. Então, obrigado, Fanny. Fanny, obrigada, viu? De nada. Um abraço. Outro, querida. Brigadão. Fanny, tenta sair para ver. Eu tô aceitando ela, mas não tá dando. Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo convidá-la. Convidei. Vamos ver se dá certo. Mandei convite. Vamos lá, enquanto ela vê se consegue entrar. Peraí. Hoje o Instagram tá uma bênção, doutor Cláudio. Peraí. Acho que agora vai. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Ué. Aceitei. Eu acho que a sua internet também tá igual a Letícia. Vamos lá. Enfim, vamos continuando aqui. Eu aceitei sua solicitação. Bora lá. Deixa eu fazer uma das perguntas aqui que me mandaram na caixinha, enquanto ela vê se consegue entrar. Eu tô aceitando, mas eu acho que para ela não tá... Peraí.
Aceitei. Vamos lá, ver se vai dar certo agora. Doutor Cláudio, uma das perguntas que foi feita na caixinha foi sobre você é pai e eu sei que todos nós que estamos aqui na live e que temos um filho com alguma deficiência ou seja pai, seja mãe, uma das coisas que nós temos muito, muito, muito medo, e eu creio também que é o seu sentimento, não sei se o seu filho tem alguma deficiência ou não, mas eu acho que esse é o sentimento de qualquer pai, de qualquer mãe, é o medo do futuro, né? Na falta do pai ou da mãe, principalmente quando é um filho que tem uma deficiência, como que vai ser o futuro, como que vai ser essa fase para aquele filho, né? E aí, a gente está falando aqui de deficiência visual, mas eu acho importante frisar isso, que assim, a gente tem muitos casos de deficiências, né? Como, por exemplo, autismo e deficiência visual, né? E aí a gente se esbarra numa pessoa que tem duas deficiências. E aí, quando você olha para a característica da deficiência visual, apesar da ignorância de muitas pessoas de achar que uma pessoa com deficiência visual, ela não é capaz, ela não tem a capacidade de morar sozinha, casar, constituir família, ter filhos, andar sozinho, viajar o mundo sozinho, fazer uma boa faculdade, ter uma vida profissional realizada. Muitos exemplos que eu conheço, e você está aqui para provar isso, nos mostram de forma muito clara que não. Né? Uma pessoa com deficiência, ela só precisa ter oportunidades, né? E aí eu gosto muito de uma frase que você usa, né? Que veio até num card que você me mandou, né? Que fala disso, justamente disso, né? A pessoa com deficiência, ela só precisa ter oportunidades, né? Ela só precisa ter direito e oportunidade para mostrar que ela pode todas as coisas, né? Mas, olhando para esses casos dessas deficiências que necessitam de mais políticas públicas, de mais atenção, como que você enxerga isso como pai, né? Você tem esse medo como pai? Vamos lá. Vou começar por dois pontos que você abordou, um agora e o outro um pouquinho mais atrás. Primeiro, a palavra oportunidade. Eu usei isso na minha fala, não vou chamar de discurso, na minha fala quando eu tomei posse como secretário nacional de Justiça. Eu disse literalmente o seguinte, que as pessoas, qualquer que seja ela, deficiente ou não, para vencer na vida, ela precisava de duas coisas: ter vontade de vencer e ter oportunidade. E o resto a gente não precisa esmiuçar, que todo mundo é inteligente o suficiente para entender o que isso significa. Sobre a palavra oportunidade, o que a gente sempre ouviu, a nossa geração sempre ouviu a respeito dos Estados Unidos? É o país da oportunidade, né? Todo mundo, a gente conviveu com aquelas levas de brasileiros indo para os Estados Unidos para trabalhar, ali, acolá, assim, porque lá tem oportunidade. E aí eu enfrento diretamente a questão que você me traz, que é, como pai e pai de filho com deficiência, o que você pensa a respeito disso? Eu imagino na situação dos meus pais, tá, Malu? Minha mãe e meu pai, quando recebem o diagnóstico e o médico fala para eles, olha, vai ficar cego. E houve um médico anterior que chamou meus pais e falou o seguinte, olha, faz um pecúlio para ele, faz uma poupança, porque ele não vai conseguir trabalhar. Esse aí não vai trabalhar. Vai ficar cego e não vai trabalhar. Isso aí não tem cura. E a minha mãe conta, na época eu tinha acho que 9 anos, a minha mãe conta que a minha resposta para ele foi, você não é Deus e você não sabe o futuro. Não é você que vai dizer isso. Mas onde eu quero chegar com isso?
Na realidade, esse é um medo que a gente acho que vai carregar até os nossos últimos dias, né? A gente vai ter que conviver com ele. Mas o que é mais importante, e aí você tem a Bruna e a Bianca, que você fez questão de abrir a live fazendo menção a elas, né? O que já demonstra o carinho que você tem por essas duas filhas. O mais importante é, dar a elas a melhor formação possível. E mais do que isso, uma frase que o professor Nicolás me disse na Universidade de Salamanca, quando a gente estava fazendo o mestrado ainda. Ele falou o seguinte: o que eu dou a vocês aqui é uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas. Para que vocês tenham ferramentas na caixa, para que o dia que a dificuldade surgir, vocês sabem qual ferramenta tem que tirar da caixa para usar. Então, assim, fazendo uma última alusão ao que a Letícia disse e você falou, mencionando especificamente a Isabela. As pessoas desconhecem os seus direitos e a gente precisa fazer com que os direitos cheguem às pessoas. Isso é verdade. Só que os direitos são construídos. E mais do que saber os direitos que existem, é saber os direitos que a gente quer que existam no futuro. E essa compreensão a gente precisa passar para as pessoas. Quando você traz o problema do BPC do filho que tem autismo, é cego e na natação, você fala, ele não consegue porque a lei diz que ele tem que ter uma renda X e a família tem X mais Y e por causa disso ele não recebe. Então, onde está o problema? Está na lei. Se o problema está na lei, a gente mexe na lei. Porque lei é uma coisa que vai num pedaço de papel fruto de uma convenção entre a gente. Então, a gente tem que conhecer os direitos que existem e os direitos que a gente quer que exista. Essa compreensão a gente tem que passar para os nossos filhos. Meu filho, saiba não só os direitos que você tem, mas os direitos que você quer ter, porque disso depende a construção de um mundo melhor. É verdade, doutor Cláudio. Eu já te falei isso, mas eu vou repetir. Você não quer mudar para São Paulo? Muda para São Paulo, doutor Cláudio, por favor, muda. Olha, meu Deus, eu sempre falo que assim, eu escuto muitas pessoas que têm filhos com deficiência. Eu falo filhos porque eu convivo com muita mãe, né? Com muitas mães, né? E eu escuto as pessoas olharem sempre para a deficiência, não para aquilo que é bom, não para aquilo que dá certo, não de forma positiva. E eu sempre aprendi, sabe, doutor Cláudio, e eu digo isso que assim, eu sou muito grata à deficiência das minhas filhas, porque a deficiência, o conviver com a deficiência, o lutar para que elas cheguem aonde elas chegaram e para que elas possam ir muito além, porque elas vão voar muito ainda, né? Eu tenho total convicção disso, mas eu também tenho convicção que isso depende do meu posicionamento como mãe, né? Dar passos positivos para que isso aconteça. E eu sempre falo que assim, eu sou muito grata, porque a deficiência das minhas filhas, e eu sou considerada pessoa com deficiência também, porque eu tenho baixa visão, e uso óculos, enfim. Mas eu falo que, assim, a maternidade atípica, a deficiência de um filho, ela molda um coração de uma mãe, ela quebra e ela refaz, sabe? O olhar que você tinha sobre as coisas, sobre o mundo, o conceito que você tinha. Depois que você tem um filho com uma deficiência, é como se você morresse e nascesse de novo, mas você renasce com a deficiência e você aprende com a deficiência, né? E eu falo que eu sou muito grata por isso, porque eu nunca procuro ver o lado negativo das coisas. Eu sempre procuro ver o que é bom, o que dá para fazer. Tem isso para fazer? Vamos fazer. Tem que lutar por isso? Vamos lutar. Tem que correr atrás? Vamos correr atrás. E assim, eu sou procurada por mães, eu não sei como elas me acham, mas elas me acham. Todos os dias. E é engraçado que, assim, isso que a Letícia colocou é uma realidade, é o que a gente vive no Instituto hoje, né? Mães nos procuram, famílias nos procuram todos os dias. E a gente sente isso nelas, o anseio,
o desejo de informação, né? Muitas nem sabem que, sabe assim, que tem direitos, que precisam lutar, que precisam sair da zona de comodismo. E quando a gente fala disso, de sair da zona de comodismo, não é como uma crítica negativa, é como uma crítica positiva, né? Para as pessoas darem passos positivos para frente, né? Eu acho isso da deficiência é incrível, é fascinante, né? É isso. Bom, o povo está receoso para fazer pergunta, né? Eu vou só fazer uma última pergunta, até para não tomar mais o teu tempo. A live foi dividida em duas partes, porque a primeira parte, o Instagram tentou nos derrubar, mas nós fomos mais abençoados. Resiliência, né? Eu salvei a primeira parte, já está disponível, e vou salvar esse aqui também. Depois eu vou tentar juntar as duas partes e ver se eu consigo deixar ela toda em uma só. Mas já a primeira já está salva lá e essa aqui eu vou salvar também. Doutor Cláudio, para a gente finalizar, eu queria que você, como pai, como um cidadão que é exemplo para o mundo, para muitas famílias que têm aí alguma pessoa com deficiência em casa, como alguém que está na vida diária do judiciário no Brasil, como alguém que, assim, passou metade da tua vida mergulhado nos livros, que domina e que tem um conhecimento que é de nos causar inveja, mas uma inveja boa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, mas de uma forma muito, muito especial, voltada para as famílias que têm alguma pessoa com deficiência em casa, e uma outra mensagem voltada para os profissionais. Por que eu estou te pedindo isso? Porque nunca nem conversei sobre isso com você, mas por a live que nós fizemos hoje, isso ficou muito claro para mim, que você também tem esse olhar, que para você ser um bom profissional, atuando dentro daquilo que você atua, você não precisa seguir sempre ao pé da letra aquilo que o mundo impõe, né? Aquilo que a sociedade muitas vezes impõe como regra e que muitas vezes acaba diminuindo a pessoa com deficiência, ou colocando a pessoa com deficiência num patamar muito pequeno. Eu achei incrível o relato que você fez aqui, falando da sua mãe, né? Do comentário que foi feito para ela e do posicionamento dela como mãe, né? Então, assim, dizem que a gente conhece os filhos por os pais, né? Então, a prova concreta disso aqui é você, né? Eu já admiro demais sua mãe, tá? Enfim, eu queria que você deixasse essas duas mensagens para a gente finalizar. E aí já pega o gancho e já faz as suas considerações finais. Vamos lá. Eu vou fazer um primeiro agradecimento, Malu. Faço três, portanto. Um especificamente a minha família, tanto a minha família, meus pais, meus irmãos, que nunca me trataram com nenhum tipo de discriminação. Na minha casa nós somos 4 filhos, eu sou o único com deficiência, e nunca me trataram com qualquer tipo de discriminação. Sempre fiz as mesmas tarefas que todos os meus irmãos. Isso ajudou muito a moldar o meu caráter, a minha vontade de vencer, porque eu via os meus irmãos conquistando as coisas e eu não queria ficar para trás. Então, meu agradecimento a eles, a uma tia especial, Maria Lúcia, que ficou comigo quando eu fui para o Rio para estudar, e a minha família atual, né? Eu quero agradecer aqui a minha esposa, a Jeane, que tem sido uma baita de uma companheira comigo, para mim, porque foi para a Espanha comigo para mestrado, para doutorado, com filho pequeno. Depois a gente se mudou para Brasília no meio de uma pandemia. Então, assim, ela sempre apostou nas minhas escolhas profissionais e tem um papel determinante, sobretudo na questão das tecnologias. Jane é uma descobridora de tecnologias e coloca muitas vezes essas tecnologias na minha frente para que eu possa me desenvolver. Tá? E dou aqui alguns exemplos de tecnologias que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas, por exemplo, o Seeing é um aplicativo que você aponta a câmera do celular e ele diz o que tem na sua frente, seja a cor de uma roupa, seja a página de um livro ou até um produto no supermercado, que faz a mesma função. O InVision, que
tem no sistema Android e no iOS, também faz a mesma função, excelente. O Lockout, que é outra ferramenta também de extrema importância. Eu acho que quando você fala de discussão de direitos das pessoas com deficiência, a gente pode estender isso para tecnologias da pessoa com deficiência visual, né, todos esses. Agora, a revolucionária Luzia, que o WhatsApp colocou, né, que faz tradução, inclusive, você pode digitar para ela um texto, como é que se diz tal coisa em inglês, como é que se diz tal coisa em francês, ela diz para você como é que se diz, isso é extremamente revolucionário também. Então, fica o meu agradecimento a essas pessoas que, se eu cheguei a algum lugar, foi porque essas pessoas me abriram muitas vezes as portas. Então, as pessoas que estão próximas, a gente fez isso, quando fala em abrir oportunidade, a gente pensa nas pessoas de fora, mas tem que lembrar que às vezes essa porta ela começa a ser aberta em casa. Então eu agradeço a essas pessoas. E daqui já parto para mensagem para as famílias. Primeiro ponto. A gente, muitas vezes, quando a gente constitui uma família e vai ter um filho, uma filha, enfim, a gente nunca imagina, ninguém nunca imagina que vai ter um filho com deficiência, né? Assim como não imagina se seu filho vai ser baixo, vai ser alto, vai ser gordo, vai ser magro. A gente não sabe nada disso. Se vai torcer para o time A ou para o time B, a gente espera sempre que torça para o nosso, né? Mas, enfim, a gente não sabe. A gente não sabe. E, às vezes, nos toca, né, um filho com deficiência, como foi o caso dos meus pais, que eu vim com a deficiência. Depois de tantos anos estudando e trabalhando e lidando com isso, eu tenho a compreensão de que o mundo ele é cada vez mais feito de pessoas diferentes, né? O mundo não é uma linha de produção de gente, né? Não saem todos iguais. Nós não somos fósforo para nascer todo mundo igualzinho na mesma caixinha, né? E a vida é isso. Essa compreensão de que somos todos diferentes, né? E justamente por sermos diferentes, o mundo se adapta às nossas necessidades. Como? Quando a gente vai desenhando as leis. A gente vai desenhando a lei para dizer que a empresa tem que reservar uma cota de emprego para a gente, que a escola tem que oferecer um profissional de apoio, que o livro tem que estar adaptado à pessoa com deficiência, que o recurso de tecnologia vai existir para poder ler aquilo que às vezes é apenas uma imagem. E por aí vai. Por quê? Porque nós fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui. Não é possível que as coisas se virem de costas para a gente. Assim como existem as pessoas negras, as pessoas amarelas, as pessoas gordas, as baixas, as altas, as magras. Existe gente de todo tipo. Existem pessoas com e sem deficiência e com todos os tipos de deficiência. Nós todos fazemos parte de um grupo, somos todos pessoas humanas e todos precisamos exercer os nossos direitos de maneira diferente, né? Então, pais, o que eu deixo de mensagem é: não tenham vergonha do fato de ter um filho com deficiência e não se sintam menores por isso. Não é motivo para isso. Na realidade, você é apenas mais um pai na sociedade com um filho que tem uma característica especial, mas que tem todos os direitos e que nós, enquanto sociedade, temos a obrigação de oferecer as oportunidades para esse filho, para que ele se desenvolva, né? Eu e outras pessoas conseguimos alguma posição de destaque nessa sociedade porque tivemos oportunidades. Seus filhos, com certeza, serão melhores do que a nossa geração, chegarão bem mais longe, porque terão as oportunidades que eles merecem. Para os filhos, a mensagem que eu deixo é a seguinte: não usem a sua deficiência como pretexto para que vocês possam não conseguir alguma coisa. Pense o seguinte: se é difícil fazer alguma coisa, isso acontece com todos nós, acontece comigo. Às vezes é difícil fazer alguma coisa de uma maneira, de uma determinada maneira. E a gente descobre outras maneiras de fazer as mesmas coisas. Então, por exemplo, eu muitas vezes tenho que mandar uma mensagem de WhatsApp, eu raramente escrevo uma mensagem de WhatsApp. Eu normalmente dito uma mensagem de WhatsApp. Eu vou lá no WhatsApp,
no botãozinho do ditado, aperto e dito a mensagem. E a mensagem sai direitinha, vai minha mensagem. Eu leio os meus livros. Eu não leio meus livros com o olho, por razões óbvias, eu não enxergo. Eu leio meus livros ouvindo, eu escuto os meus livros. E assim vai. A gente vai se adaptando às nossas necessidades. Nós, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, vemos o mundo e interpretamos o mundo do nosso jeito. E pouco importa se as pessoas acham que isso é bom ou ruim. O que interessa é que a gente esteja bem conosco, né? Então, a Bruna, a Bianca, que também são pessoas com deficiência, elas vão estudar da sua maneira, do jeito que elas acharem melhor. Vão trabalhar da sua maneira, da forma como elas encontraram. Não existem fórmulas enlatadas. Não existe fórmula no trabalho, na escola, na saúde, nada. No casamento, cada um é de um jeito e cada um encontra o seu caminho. Acho que isso é a mensagem mais importante que a gente pode deixar. Cada um encontra o seu caminho. E, Malu, quero agradecer a você a oportunidade dessa live. Fico à disposição para outros encontros. Acho extremamente importante a gente ter essa roda de conversa e daqui a gente tira algumas coisas relevantes. Eu costumo fazer isso toda vez que eu participo de alguma roda de conversa. A pergunta da Bruna em relação ao mercado de trabalho, que eu acho que é um ponto que vai ao encontro daquilo que eu disse em relação ao trabalho com apoio. A preocupação dela é natural, né, pela idade que tem, e daqui a pouco estará entrando no mercado de trabalho. Então, põe um sinal de alerta para a necessidade de regulamentar o trabalho com apoio. E aqui, Bruna, já existem empresas que praticam o trabalho com apoio. Inclusive, aí perto de Campinas, o Magnus, o Instituto Magnus, né? Já pratica o trabalho com apoio. Assim, a questão agora é regulamentar o que já existe em muitos lugares. Mas, enfim, uma preocupação absolutamente legítima. A preocupação legítima da Letícia, quando coloca a questão da necessidade de conhecer os direitos, né? Conhecer os seus direitos para reivindicar o cumprimento dos seus direitos. E aí, dentro dessa lógica, aquilo que eu coloquei de que não basta conhecer os direitos que temos, mas basta conhecer os direitos que queremos, né? E aí a gente poder propor as leis que são do nosso interesse enquanto pessoas com deficiência para fazer valer a nossa vontade. Então, Malu, muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês. Imagina, doutor Cláudio, eu que agradeço, primeiro, por essa oportunidade tão rica. Para mim foi uma aula de receber aqui, não foi uma live, uma simples live, foi uma aula. Eu já era muito demais, sabe, sua fã da sua história, da sua luta, do seu exemplo. E dizem que a palavra, ela tem o poder de convencer, mas o exemplo, ele arrasta, né? E isso é verdade, né? Eu digo que o mundo da inclusão é um mundinho muito bom e bem frequentado, né? Só basta você procurar bater nas portas certas que você vai encontrar o público bom e bem frequentado. E eu sou muito grata, sabe, por cada pessoa que, por meio da inclusão, Deus coloca no meu caminho, Deus coloca no caminho das minhas filhas, porque eu acredito que nada é por acaso, né? Em tudo existe um propósito. E eu sou muito grata. Eu tenho certeza que você contribuiu demais, né? Tirou muitas dúvidas para muitas pessoas que aqui estiveram conosco. Nossa live teve um público aí incrível acompanhando do início ao fim, mesmo a live caindo, o povo voltou também conosco. Então, isso é a prova que o conteúdo é bom e que o povo está gostando, né? Você vai voltar aqui mais vezes. Não acho que você está livre, que foi a primeira e última, que não foi, tá? Malu, se você me permite um último comentário, só porque eu acho que é relevante para os pais. Sim. O que acontece? Um dos grandes dramas que a gente tem enquanto pessoa com deficiência, principalmente na escola, é o acesso ao material, ao conteúdo do material, né? Os livros, aquilo que vai ser dado, enfim. E talvez seja importante, e aí o Remi talvez possa iniciar esse debate, né? Que agora nós estamos entrando em setembro
Nós vamos entrar em agosto. Estou entrando em agosto, mas logo vem setembro. É um diálogo mais próximo com as escolas no seguinte sentido. Que livro vocês vão adotar ano que vem? Livro tal. Muito bem. Esse livro estará em formato acessível? Ou seja, haverá um arquivo digital desse livro, ou esse livro em braille para as crianças cegas ou com baixa visão? E essa discussão é plantada agora, né? E assim, a editora, no caso das crianças cegas ou com baixa visão, vai fornecer o arquivo digital do livro de antemão para essas crianças? Esses livros têm fotos? Porque hoje em dia, eu vejo pela escola do meu filho, tem muita assim, interpretação da figura. Veja a figura. Essas fotos vão estar descritas. Então, assim, esse é um passo que ele precisa ser dado antes. Não adianta a gente começar essa discussão lá em fevereiro, quando o ano letivo começou. Essa discussão tem que ser feita agora, né? Procurar a Secretaria de Educação ou procurar pontualmente as escolas e falar, olha, vamos ver o material do... Ah, mas você ainda nem acabou. Não interessa. Mas, gente, essas coisas se faz com antecedência. Porque da feita que o ano que vem entrar, essas crianças vão estar com todo o material pronto, com todo o material adaptado, e aí sim a gente está falando de oportunidade. Porque eu estou dando a ele a chance de ter o material de estudo nas mesmas condições, que é o que diz a convenção, né? Em igualdade de condições com as demais pessoas. É só isso. Então, acho que esse era um passo importante. Acho que o Instituto pode capitanear esse debate a partir de setembro, né? Daí aí o dia 21, e fazer desse dia, de repente, um compromisso com a Secretaria de Educação do município ou do estado, de, olha, nós vamos disponibilizar os arquivos digitais dos livros com as devidas adaptações para que as crianças cegas ou com baixa visão possam ter acesso ao conteúdo em igualdade de condições com as demais pessoas no ano que vem. Era isso, Malu. Doutor Cláudio, muito obrigada. Já está anotadinho aqui, ó, viu? Anotadinho. Minhas meninas aqui da minha diretoria estão aqui acompanhando a live, com toda certeza já está todo mundo com papel e caneta, já devem ter anotado, porque foi a primeira recomendação que eu dei, papel e caneta. Peguem tudo. Peguem tudo, não me deixem escapar nada. Então, pode ter certeza que isso aqui nós vamos colocar em prática, viu? E anotar já com papel e caneta, deve ter anotado o SISDEF, SISDEF, é uma parceria com a Fiocruz, né? É uma fundação vinculada, uma universidade vinculada à Fiocruz, porque você vai ter os dados, no caso aí, você está em Campinas, você vai ter os dados de Campinas, por exemplo, de quantas crianças com deficiência, no caso, quantas crianças cegas frequentam as escolas de Campinas. Doutor Cláudio, se eu te disser, e eu vou falar uma coisa aqui nessa live, e tem mãe que vai concordar aqui comigo. Se eu te disser que em pleno 2023, ano passado eu tentei saber esse dado a nível de prefeitura. Quantas crianças tinham matriculadas na prefeitura e separado por categoria, por deficiências. Você acredita que a educação, a Secretaria de Educação Municipal, tá? Não estadual. Tá. Foi me passado 2 dados diferentes. E aí depois, uma pessoa da própria secretaria, de dentro da secretaria, em conversa comigo, disse assim, olha, foi te passado 2 dados diferentes, porque na prática, na realidade, eles não têm esse número exato. Não, esse dado está no SISDEF, porque eles pegaram o dado do Censo da Educação que vai para o MEC. Bom saber disso, viu? Muito bom. E o outro, a PNAD. Muito bom. 2022, PNAD 2022, também para que você possa ter os dados mais recentes, aí já enfrentando o mercado de trabalho, margem salarial, como eu trouxe aqui, também são importantes de ter. Com a ferramenta do radar do Ministério do Trabalho, você consegue monitorar o número de pessoas com deficiência visual, por exemplo, empregadas na sua cidade. Esse também é outro dado importante, o radar. E vou trazer um dado que eu não falei, mas que a gente deixou quando saiu da Secretaria. No Ministério do Turismo, o Brasil tem hoje em torno de 9 mil quartos
de hotéis, entre hotéis, pensões, resorts, adaptados para pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E aí também lá você tem como estratificar por município, né? O que faz diferença se você quiser fazer um evento e trazer pessoas de fora, por exemplo, você consegue monitorar onde você encontra quartos adaptados para pessoas com deficiência, né? Esse é outro dado bastante relevante. Incrível. Incrível, viu, doutor Cláudio? Incrível. Vocês entenderam, gente? Vocês perceberam por que a gente tinha que ter, assim, um dia com o doutor Cláudio aqui numa live? Ou 2 dias, assim, de evento? Porque é muita informação boa, é muita coisa importante e, assim, é só informação que só vem para contribuir, para agregar. Mas é isso, doutor Cláudio. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Não vou tomar mais o seu tempo. Já digo que, assim, peço que fiquem atentos, porque em breve o doutor Cláudio vai estar pertinho aqui. Algumas coisas vão acontecer, alguns movimentos, coisas boas. A gente tem uma programação aí para setembro. Então, eu acredito que o doutor Cláudio vai estar em alguns desses dias, dessas programações. Então, fiquem atentos, né, doutor Cláudio? Você está sem som, eu não estou te ouvindo. Joia. Então é isso, gente. Brigadão. Doutor Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para quem ficou conosco do início ao fim da live. Essa live vai ficar disponível. Compartilhem com outras pessoas, marquem outras pessoas. Quem não segue o perfil do Dr. Cláudio, corre lá e segue. Passem a segui-lo. Quem não está aqui no nosso, passem a seguir também. Fiquem atentos, porque tem muita informação boa. Outras lives virão ao longo da semana. Voltou, Dr. Cláudio? Obrigado. Voltou. É a bateria. Ah, joia. Tá bom. É isso. Obrigada mais uma vez, doutor Cláudio. Nada, Manu. Um bom trabalho, uma boa noite para vocês e uma boa semana para todos. Joia. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.